quanto a isso. Só tô comentando mesmo porque, como só tem eu e uma colega, deixar o espaço para ela comentar aí também. Viu? Obrigado, professor. Você já se cadastrou lá na disciplina, Lucas, para ter acesso ao AVA? Já. Ah, ok. Valeu, professor. Ilana, você chegou a ler o texto, chegou a formar alguma ideia com relação a esse assunto do contexto da formação da UFBA? Ilana, Acho que ela saiu aí. estava sem conexão sair, mas vamos lá. Vamos falar, a aula está Beleza, sendo gravada, a aula está sendo gravada, depois quem quiser vai ter acesso a isso. beleza. A UFBA ela é fundada, né? Ela é criada no ano de 1900. Olha, Ilana aí de volta. Perdão, caiu aqui a internet. Tranquilo. Você chegou a ler o texto, Ilana? Chegou a formar alguma Li opinião com sim, relação a isso? Então quer li dividir com a sim. gente? Bom, um pouquinho, né, do que eu li semana passada, então deixa eu resgatar um pouco da memória aqui. Eu não sabia, inclusive, né, do contexto de criação, e aí com o recorte do jornal eu tive esse apanhado geral, né, em relação à época, né, o finzinho da ditadura militar, o governador Otávio Mangabeira, né, o Anísio Teixeira, secretário de Educação, e aí eles fizeram com que esse projeto da UFBA, né, viesse para a Bahia para poder modernizar, né, que eles estavam com essa ideia de modernizar a educação aqui no estado. E aí implementaram a universidade. Perfeito, exatamente isso aí. Agora, a gente teve algumas passagens aí do governo militar, né? Então, na verdade, não é, quando a gente fala no final, não é da última, né? A última é bem mais recente, né? Eu sou de 1970 e ainda nasci durante o regime militar, né? Então, eu nasci durante o regime de Médici, mas ainda vi Figueiredo, ainda vi Geisel, ainda vi Figueiredo enquanto presidentes militares do Brasil, né? Era criança, adolescente, mas ainda vivenciei essa experiência. Aí você está falando de um outro período militar. Sua colocação é correta? Dos Pessoal, anos 30, né? exatamente, né? Que aí é o que a gente chamou de Estado Novo, lá capitaneado por Getúlio Vargas. E aí, lembrando desse processo, o texto fala que a Bahia ainda estava sob intervenção federal. O que é que aconteceu? Houve uma discordância entre o presidente e o governador da Bahia, então, o JJ Seabra, né, que dá nome ali àquela rua, Avenida da Baixa Sapateiros. E Salvador chegou a ser bombardeada pelo governo federal, né? Salvador, que era a capital da Bahia, né, como se dizia no passado, a cidade da Bahia, ela chegou a ser bombardeada, é um caso inédito. Eu acho que é a única cidade brasileira que foi bombardeada pelo próprio Brasil, né? Para a gente ter uma ideia a que ponto chegaram essas discordâncias. E aí a Bahia entra em intervenção federal e ela fica em intervenção federal até depois da Segunda Guerra. A Segunda Grande Guerra vai acontecer entre 1939 e 1945, né? E quando acaba, em 46, quando a UF é fundada, ou seja, um ano depois do final da Segunda Grande Guerra, a Bahia ainda está sob intervenção militar, né? E pouco depois ela sai, exatamente com a ascensão ao poder do governador Otávio Mangabeira, né? Que você citou aí. E Otávio Mangabeira, como diz o texto lá, não aceitava negociar a parte da educação e ele entrega para Anísio Teixeira, né? Quem é Anísio Teixeira? Anísio Teixeira é um homem que é um dos grandes educadores do Brasil, né? Que a gente estuda como um dos maiores educadores desse planeta também, né? Porque ele, junto com John Dewey, o norte-americano, e aí com o apoio de outro baiano também, que foi Rui Barbosa, eles defendiam o modelo da escola nova, né? Nada a ver o Estado Novo com a escola nova, tá? Mas ele defendia o modelo da escola nova. E esse modelo da escola nova envolve aí a questão da profissionalização, que não era tão bem visto ainda naquela época, mas que ele já propunha uma profissionalização em segundo grau. E o maior exemplo que a gente tem é a Escola Parque, né, aqui na Caixa d'Água, que já desenvolveu um processo de profissionalização. Ele implantou, isso a gente está falando ali década de 40, 50, ele implantou uma padaria escola dentro da Escola Parque, porque ele entendia que essa era uma profissão que muitos daqueles alunos seguiriam, a profissão de padeiro.
E aí ele conseguia fazer com que o aluno saísse do antigo segundo grau, né, já com uma profissão, né, já preparado para o mercado de trabalho. Lógico, os escalonovistas sofriam uma, uma crítica dura, como ainda sofrem, né, por conta da ideia de um determinismo social. Ou seja, você nasceu nesse ambiente, você não sai desse ambiente, porque você será preparado para uma profissão desse ambiente, e não para a mobilidade social, né? Tudo bem, eu concordo com essa crítica, mas também concordo com a visão que eles tinham, né? O maior nome do escalonovismo no mundo foi John Dewey, eu já citei, mas Anísio Teixeira está ali ao lado dele, como um dos grandes escalonovistas desse planeta, tá certo? Então, assim, é um momento muito, como é que eu vou dizer, muito efervescente da educação na Bahia. Então, é exatamente nesse bojo aí nesse contexto que surge a UFBA, né? E como o próprio texto diz, ela tem uma tendência histórica, né? Que eu não vejo isso hoje como na prática, né? Mas historicamente a gente sabe que ela tem uma tendência pelas áreas da saúde, tanto que ela é fundada a partir da escola de medicina que tinha sido fundada lá pelo imperador, né? Que fica lá no Terreiro de Jesus. Então ela é fundada a partir dali. Mas hoje o que a gente vê na UFBA são números incríveis, né? E o que a gente sabe é que ela trabalha com todas as áreas do conhecimento humano. Então, efetivamente, a gente está falando de uma instituição que não é centenária ainda, né? Porque ela é de 1946, mas que tem 70 e poucos anos, mas uma instituição de fato gigante, né? Então, é essa questão do contexto para que a gente entenda. Havia um processo, né, de efervescência cultural, como eu falei. Além disso, a gente precisa se lembrar que na evolução disso, na evolução desse trajeto das universidades públicas, os anos se passaram, né? A gente não teve grandes evoluções. Perdão. A gente não teve grande evolução, teve sim evolução, mas não ficou estagnado, mas não foi grande, até o momento em que a gente teve os governos, né, sequenciais aí do PT, principalmente da primeira parte dos governos Lula, onde a gente teve uma expansão da quantidade de universidades públicas no Brasil, né? A Bahia não foi das mais privilegiadas nesse processo, mas ainda recebeu a UFRB, vem desse período, a Universidade Federal do Sul da Bahia também vem desse período, a UFSB, né? Então, acho que a UFOB também é desse período. A UFOB Teve é a pelo... Unilab também. Sim, então, assim, a gente teve diversas novas instituições chegando aí nesse processo, né, a partir desse momento que houve essa expansão. Opa, Matias está chegando. A partir do momento que houve essa expansão, né, da quantidade de universidades, e obviamente, quando você expande a quantidade de universidades, você expande a quantidade de pessoas atendidas. Bom dia, Matias. Você estende também a quantidade de pessoas atendidas, né? Então, são estruturas bastante interessantes, pelo menos as que eu conheço, né? Já fiz um trabalho lá na Federal do Sul da Bahia, no campus de Porto Seguro, fiquei uma semana lá lecionando um curso, né? Ministrando um curso, e assim, a estrutura maravilhosa, né? Com todos os seus problemas, claro que a gente sabe que tem, né? Principalmente de manutenção, mas efetivamente a estrutura em si muito, muito boa mesmo. Né? E outras que a gente sabe que existem por aí. Não é a estrutura dos nossos sonhos, né? Mas a gente sabe que a estrutura é bastante razoável. Principalmente quando você compara com a maioria das universidades particulares, né? Em que a estrutura é bastante, bastante precária. Né? Falo isso muito à vontade, porque trabalho em universidade particular, continuo trabalhando, né? E já são 13 anos trabalhando em universidade particular, e o que eu vejo assim salvo raras exceções, né? É preciso ressalvar as exceções, a maioria a estrutura é bem, bem complexa mesmo, né? E além disso, eu coloquei aqui que eu faço as anotações do que a gente vai discutir. Eu coloquei dois modelos aqui para a gente discutir, expandir essa nossa discussão, né? Que são a questão do modelo chileno e do modelo francês, né? Dois modelos que eu conheço um pouco mais de perto, que estudei nesses dois países,
Então, posso assim falar um pouco mais à vontade desses modelos, porque convivi com isso, né? Primeiro, falar um pouquinho do modelo chileno de universidade pública, que é bem diferente do nosso, né? Quando eu estudei lá, ainda existiam universidades particulares. Hoje não existem mais, tá? Mas o modelo não mudou muito, porque vocês vão entender por quê. Um dos últimos, das últimas decisões de Bachelet, de Michelle Bachelet, antes do último mandato dela, de terminar o último mandato dela, já no janeiro que Pinheira ia assumir para o segundo mandato dele, né? Ela universalizou o ensino público. Eu não sei como foi o processo de indenização das instituições privadas, mas o fato é que todas as instituições de nível superior viraram públicas. Tá? Agora, algumas diferenças existem. Por exemplo, não existe educação gratuita superior no Chile. Não existe. Mesmo nas universidades públicas, os alunos pagam mensalidade. Tá? Assim como também não existia a universidade 100% privada. Mesmo na universidade privada, o governo assumia um percentual da mensalidade. Então, assim, é um modelo bem diferente. Entre 10% e 90% do valor da mensalidade o governo assume. E entre 90% e 10% o aluno assume. Certo? A depender, essa classificação vai a depender do critério que o correspondente ao Ministério da Educação avalie aquela instituição. Então, se ele tem a pontuação máxima, né, que é a acreditação de 7 anos, aí ele tem 90% do governo assume. Se ele tem a mínima, que é de 1 ano, aí o governo só assume 10% daquela mensalidade. E esse é um modelo bem diferente, né, do nosso. Nosso modelo é muito extremado, ou totalmente pago, ou totalmente público. Para eles, não. Para eles, essa questão é vista de uma maneira diferente. E, independente das universidades terem sido estatizadas, o modelo continua, né, a depender do nível da acreditação daquela instituição que você escolheu estudar, você vai ter a chance, você vai ter que pagar um percentual da mensalidade, como eu já falei, que varia entre 10% e 90%. Agora, obviamente que aquelas vagas nas instituições que têm a acreditação máxima de 7 anos, elas são mais disputadas, né? Até a última vez que eu olhei, quando eu fui estudar, eram só 2. Depois, quando eu olhei, já tinha a terceira já tinha. Primeiro era a Universidade do Chile, depois a Universidade Católica do Chile, que hoje é a líder do ranking. As duas têm times de futebol famosos. E a terceira que entrou no ranking foi a Universidade de Concepción, né? Que também tem time de futebol. Lá é uma tradição, como no México também, as universidades têm time de futebol profissional, né? Disputam Libertadores, tá? Ganham campeonatos nacionais, questão cultural mesmo. Mas eram só essas 3. Não acredito que não tenha nenhuma outra ainda nesse nível. Agora, as particulares que viraram públicas, essas são inúmeras. Né? Inclusive, grupos internacionais tinham um negócio lá, mas Bachelet tirou tudo isso. Tá? E do modelo francês, a gente tem uma outra questão para entender, que até para mim mesmo é difícil. Eu nunca consegui uma interpretação assim, que eu considere satisfatória do modelo. O governo francês pegou a certa altura, existem as universidades particulares também, né? O governo pegou a certa altura e achou que as universidades eram organismos muito grandes e a gestão ficava difícil por conta do tamanho das universidades federais e começou a particionar as universidades federais, né? Então você vai em Paris, que é obviamente a maior cidade, a maior economia, até onde eu sei, são 15 universidades federais. E elas não têm nomes, elas têm números. Né? Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris 5, até Paris 15. Né? A famosa escola de Sorbonne, que virou uma grife, ela, na verdade, não existe mais enquanto universidade. Né? Ela é só uma escola, mesmo uma casa, e que é partilhada por diversas dessas universidades. Paris 1 tem sala em Sorbonne, Paris 5, Paris 15 tem casa em Sorbonne. Então, assim, uma divisão e terminou ficando com essa grife. Eu não estudei em Paris, eu estudei em Lyon. Né? Lyon disputa ali com Marseille para decidir qual é a segunda maior cidade do país. Né? Em termos econômicos, Marseille é mais forte, porque é um porto, mas em termos populacionais, Lyon é maior. É um porto no Mediterrâneo, né, Marseille. Então, eles fazem essa diferença lá e ficam disputando. Lyon tem 3 universidades. O sistema federal foi dividido em 3. Lá ganharam até nome. Eu fui estudante de Lyon 2.
né? E assim, você tentava identificar o princípio da divisão e não conseguia. Conversei com várias pessoas, dizendo, não tem um princípio. Foi dividido, e depois que foi dividido, elas cresceram mais, mas assim, o curso que tem uma tem outra, não é por curso, não é, assim, não existe uma divisão clara de nada, existe apenas uma divisão que todas as pessoas que eu perguntava falavam, era a divisão ideológica. Aquela é mais de esquerda, aquela é mais de centro. Na França praticamente não tem direita, né? Quer dizer, tem direita lá na política, mas na educação você não vê essa representação. Então, uma é mais de centro, outra é mais de esquerda, outra é mais moderada. Então, era essa basicamente a divisão. Mas simplesmente porque eles acham que se a instituição for muito grande, fica mais difícil gerir. Então, eles pegam e vão dividindo as instituições. Também questionei se não era pela ocupação de espaço na cidade, não, é tudo misturado. Você vai num lugar, tem sede de uma, sede de outra, no mesmo bairro, né? Então não tem nenhuma divisão lógica, é só uma divisão conceitual do posicionamento político, mas que, na verdade, não foi planejada, foi só uma consequência da divisão. Né? Não havia um planejamento do governo federal para isso. E o sistema no país todo é assim. Então, são sistemas diferentes que eu chamo a atenção só para a gente comparar com o nosso. Não que o nosso seja melhor, seja pior. Né? É só para a gente perceber que existem modelos diferentes dos nossos. Tá certo? E aí, tem uma hora que o texto passa, ainda esse mesmo texto, ele passa pela questão do tripé do ensino superior, né? Qual o papel do ensino superior no planeta? E aí eu queria ouvir de vocês, como é que vocês pensam isso? Qual seria o papel da faculdade, o papel das universidades na sociedade brasileira? Como é que vocês veem? Bom, essa, a palavra continua aberta, tá? Quem quiser falar. Eu vejo que o papel das universidades, obviamente, vai muito além da profissionalização, né? Ainda existem instituições que focam muito na questão da profissionalização, e o próprio MEC permite isso, né? Quando o MEC criou aí na nossa área de gestão os cursos de tecnologia, ele estava focado na questão da profissionalização, ou seja, fazer um curso mais curto, um curso de 2 anos e meio, para que o aluno mais rapidamente acesse o mercado de trabalho. Eu entendo a lógica de uma sociedade que não precisa ter 100% dos seus cidadãos com nível superior, até porque a gente não tem economia para receber essas pessoas. Né? Seria perfeito, mas a gente não tem essa economia. Então a gente fica com a questão desse ensino mais voltado à profissionalização. Se vocês forem perceber, eu pelo menos não conheço nenhum registro de universidade federal que tenha seguido isso. Já pode ser que tenha, eu não conheço, claro, né? Já as particulares, todas seguem, né? Todas as particulares que eu vejo, elas seguem esses cursos, os CSTs, né? Os cursos superiores de tecnologia. São esses cursos, como eu falei, mais curtos. E termina que as faculdades particulares, elas estão matando o curso de administração com isso. Porque muito menos gente aceita esse desafio de ir fazer administração, porque é um curso de 4 anos. Né? Então a pessoa enxerga que ela quer, muita gente entra na faculdade não em busca do aprendizado, e sim do diploma, e aí eu posso ter um diploma em 2 anos, por que eu vou ficar esperando 4? Né? Por que eu vou me esforçar durante 4 anos? E obviamente que é um pensamento muito reducionista, aquilo que eu falei na semana passada, né? O diploma pode te abrir a porta, mas a porta que ele abre fica aberta para você sair na hora que você não demonstra a competência, não é capaz de gerar os resultados que a organização precisa. Então, pela mesma porta que você entrou, você sai. Matias está dizendo aqui que acredita, deixa eu puxar aqui que não deu tempo de ler. Acredita que o papel das universidades está relacionado ao processo da formação, inserção no mercado de trabalho, porém também inovação, pesquisa de extrema importância, sem dúvida.
Sem dúvida, Matias. Nesse momento, né, de pandemia, a gente viu aí o papel da pesquisa, né? Para que hoje a gente já tenha vacina, né? Porque a pesquisa foi acelerada no mundo todo e as universidades têm muito a ver com isso. É no bojo das universidades desse planeta que surgem as inovações. Sandro, existe inovação fora das universidades? Claro que existe. Mas a grande maior parte das inovações praticadas nesse planeta são feitas nas universidades. Se você me disser, mas nem todas, né, a maioria das patentes não é de universidade, sim. Por quê? Porque os governos não aportam as verbas necessárias. Mas muitas dessas empresas que registram patentes de forma particular, elas se apoiaram em universidades, elas apoiaram equipamentos das universidades para que elas conseguissem aquelas patentes. E para as universidades isso é bom, porque aumenta o aporte, né? Essa é uma outra questão que a nossa visão nacional varia muito com relação à visão estrangeira de alguns países, basicamente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a doação, né? Os ex-estudantes das universidades ficam milionários e aquilo faz parte da dotação orçamentária das universidades, porque eles fazem doações, muitas vezes vultuosas, e são homenageados por isso. No Brasil, quando um ex-aluno fez uma doação e aí a USP botou uma sala com o nome dele, houve um protesto contra, porque as pessoas acham que não deve acontecer. Eu discordo, eu acho que fonte de renda é sempre interessante, né? Desde que ela seja honesta, e no caso é honesta, e a forma de homenagear eu não vejo como um problema, não, né? Não vejo absolutamente como um problema. Lá em Lyon 2, né, tinha um prédio, só um prédio que era assim, dos que eu conheci, que as salas não tinham nome, as salas não tinham número, elas tinham nomes de ex-professores. Então, ex-professores que ficaram lá muitos anos, que fizeram história de uma universidade, então você ia na sala, eu lembro que eu tinha muitas aulas na sala Renato Lager, que era o nome de um ex-professor local, e fui em outras também nesse prédio, que eles aboliram a ideia de números. Vamos homenagear pessoas. Lógico que o número é muito mais fácil você achar pela ordem, né? Mas o prédio não era dos maiores, então a coisa funcionava bem. Então eu gosto dessas ideias. Esses caras não deram doação, né? Esses caras trabalharam nas instituições, né? Então são formas de ver de formas diferentes de enxergar o mesmo processo, né? Mas que, como eu volto a dizer, né, que o diferente, né, da forma que a gente pensa, nos enriqueça. A gente não precisa concordar, a gente precisa conhecer para saber que existe outra forma de pensar, né? Porque só em saber isso já facilita com que a gente se enriqueça desse processo, tá certo? E aí, dentro da fala de Matias, eu vou buscar a questão do tripé da universidade pública, não, do papel da universidade pública, não, tanto pública como privada, que é o tripé que envolve o ensino, que é o que a gente está praticando aqui, a pesquisa e a extensão, né? Lembrando que a pesquisa é o desenvolvimento de novas tecnologias, formas de fazer, são tecnologias, claro, né? Então, às vezes, hoje a gente fala em tecnologia, a gente fica muito pensando nessa tecnologia de ponta em computadores, mas não é só isso. Qualquer forma de fazer cabe no nome tecnologia. E a extensão. E o que é a extensão? É a relação que a instituição tem com a comunidade externa. Então, eu vejo muitas faculdades aí que querem virar centro universitário, faculdades particulares, claro. Agora várias viraram aqui em Salvador, né? O MEC represou isso por muitos anos. Acredito que isso tenha acontecido no Brasil inteiro, mas o fato é que várias aqui em Salvador viraram. Pelo menos umas 8 aí, que eram faculdades, nos últimos 2 anos, viraram centros universitários, porque o MEC abriu essa possibilidade. Ficou mais de 5 anos fechada essa possibilidade, e quando o MEC abriu, muita gente tinha se preparado para isso, deu entrada no processo, e uma das que eu trabalhei, eu estava lá na época, e que virou centro universitário, eu fui um dos professores que recebi os avaliadores do MEC nesse processo, deu certo, a instituição virou centro universitário, né, e pelo fato de que, como o MEC represou de fato esse processo, então isso aconteceu ao mesmo tempo com várias, né, na mesma abertura de possibilidade, que o MEC é assim, ele abre uma janela para você se inscrever. Aí aqueles que vão se inscrevendo vão recebendo as visitas, mas essas janelas não são curtas, né?
Em geral, elas demoram muito pouco tempo, depois elas fecham, mas muitas universidades se inscreveram, quem se inscreveu, faculdade, no caso, se inscreveram, quem se inscreveu primeiro vai recebendo as visitas primeiro, e aí leva 2, 3 anos para terminar essas visitas, e aí quando as visitas são positivas, o resultado é positivo, a instituição vira centro universitário, né? O desafio de virar universidade é muito maior, né? E aí eu não tenho tido notícia de ninguém se inscrevendo aqui, pelo menos para virar universidade, né? Lembrando que universidade aqui a gente tem a UFBA, claro, a UNEB, que é a Universidade Estadual, a gente tem a Unifax, que é a única privada, e acho que não tem mais nenhuma universidade aqui, acho que não tem mais nenhuma, né? São só a estadual, a federal e a Unifax. As estaduais, apesar da UNEB ser gigante, ela também tem as ramificações pelo interior, né? Ela tem a Universidade de Santa Cruz, lá entre Ilhéus e Itabuna, ela tem algumas outras unidades aí, mas a UNEB atende um sistema gigantesco, né? A UNEB estava, da última vez que eu vi, em 25 cidades diferentes da Bahia, né? Então, no sistema multicampi, ela é a maior do norte e nordeste do país, né? Disparadamente, ela é bem grande. Ilana, quer falar? Fique à vontade. Eu só ia citar o exemplo novamente da Unilab, né, que poucos conhecem, e tem um campus aqui na Bahia, em São Francisco do Conde, é federal também. E tem a questão da integração do ensino lusófono, né, que são países africanos, falantes do português e brasileiros. Eu não conheço de perto a experiência da Unilab, mas já ouvi falar. Tem um amigo que já deu palestra lá, é um professor Augusto Cardoso, ele é doutor em administração pela própria UFBA, mas ele é original de Guiné-Bissau, né? Já trabalhamos juntos, já escrevemos juntos, e aí ele estava envolvido nos processos lá da Unilab, ele já foi lá algumas vezes, já me descreveu algumas coisas do que acontece lá, e sempre assim, de uma forma muito, muito respeitosa e muito interessante, né? Ele sempre pareceu gostar dos processos. Bom, e aí essa coisa da extensão, que é a relação com a comunidade, a maioria dessas instituições, elas tentam praticar essas privadas, né, que almejam virar centro universitário, que viram e elas precisam manter isso, mas elas não abrem, de fato, a relação com a comunidade. Em geral, elas colocam cursos de extensão voltados para os próprios alunos, o que não atende o que, de fato, é curso de extensão. Mas, eu abri para a comunidade, mas a comunidade não veio, porque não foi focado na comunidade, né? Aí quando a gente vê as públicas, né, não é uma forma de criticar as privadas, mas quando a gente vê as públicas, aí a gente vê de fato a extensão acontecendo, né? A gente vê de fato as coisas acontecendo de trazer a comunidade para dentro do espaço institucional, né? Não só do espaço físico, mas dentro do espaço do saber, porque às vezes a ação não acontece dentro, mas acontece patrocinada, acontece capitaneada pela universidade pública, e aí, de fato, você tem o envolvimento da sociedade naqueles eventos, naqueles processos, o que efetivamente é louvável, né? Você fazer essa aproximação. Aí, tanto a UNEB como a UFBA tem várias experiências disso que são louváveis. Esse modelo todo, né, essa ideia do tripé, né, que envolve ensino, pesquisa e extensão, vem da ideia da Universidade de Bolonha, né? A Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga do planeta e ela terminou virando um modelo. Então, muitas vezes as pessoas se referem o modelo de Bolonha, é essa a ideia, tá certo? Lembrando que a universidade, o nome dela, eu acho interessante esse nome original dela, é Alma Mater Studiorum, do latim, Mãe que nutre os estudos. Né? Como ela fica em Bolonha, ficou conhecida como Universidade de Bolonha, e depois o nome dela mudou, de fato, para a Universidade de Bolonha. Mas o nome original dela era Mãe que nutre os estudos, né? Para a gente perceber como era a visão lá do início do processo da criação das universidades no mundo. Deixa eu ver qual é o próximo item. Já saindo desse documento, já indo para o segundo documento, tem hora que ele fala em tempos difíceis, né? Então, fala que a UFBA vive tempos difíceis. Aquele UFBA em síntese, né? Do 2020 foi o que eu botei. De fato, a gente sabe, né? O ensino superior brasileiro como um todo vive um tempo difícil.
Eu acho que toda máquina pública vive um tempo difícil. Ela está sendo, em parte, desmontada pelo governo atual. Né? Não quero fazer aqui a discussão política, acho que não é o caso. Quem quiser se colocar, fique à vontade. Mas o fato é que está sendo desmontado, está sendo desqualificado, né? E essa é a pior parte. A própria ciência está sendo desqualificada, e como a universidade, como a gente já falou, é quem gera a ciência nesse planeta, as universidades como um todo, né? Então, fatalmente, as universidades estão sendo, consequentemente, desqualificadas. Né? Então, realmente é um momento difícil, né? E, então, a gente precisa reconhecer que esse momento complexo vai passar, né, como tudo na vida, do mesmo jeito que há pouco tempo atrás viveu um momento de expansão, todo o sistema superior das universidades federais brasileiras viveu um momento de expansão, agora ele vive um momento de retração, mas isso passa. Como tudo na vida, isso passa. Né? E aí vai ter um momento que a gente vai retomar esse crescimento. Né? E aí eu chamo a atenção que, apesar desse momento difícil, eu fui examinar os documentos desse UFB em síntese, e vi que em 2018 o orçamento total da UFBA, né, o gasto total da UFBA, ficou em 1 bilhão e 900 milhões. Em 2019, nós caímos para 1 bilhão, estou falando em reais, tá? 1 bilhão e 700 milhões, ou seja, 200 milhões a menos. E aí, quando a gente pensa que em 2020 isso vai cair mais, isso cresce e vai para 2 bilhões. Passa um pouquinho de 2 bilhões. Eu botei só com uma casa decimal, botei em bilhões só com uma casa decimal. Então a gente tem 1 bilhão e 900 em 2018, 1 bilhão e 700 em 2019, e aí em 2020 a gente volta para 2 bilhões. Volta não, que a gente nunca tinha estado, né? A gente ultrapassa o pico e vai para um novo pico de 2 bilhões, né? Aí se você disser, poxa, mas falta isso, falta aquilo, eu tenho certeza que falta um monte de coisa, né? Mas não é para a gente pensar, porque é tempos difíceis, a gente está nosso orçamento total, né, nosso gasto total, está cortado em tanto, tanto. Pode até ser que o que vem do governo federal, porque são várias fontes de renda que fazem uma universidade desse tamanho, o que vem do governo federal esteja diminuindo. Eu não consegui essa informação exatamente. Mas o fato é que, se isso está acontecendo, a instituição está conseguindo outras fontes de renda, né? Então, louve-se aí a direção que, de fato, está conseguindo manter esse gasto total, esse investimento total em educação, num patamar bastante interessante, tá certo? Outra coisa que me chamou a atenção é a questão das vagas. Lá no documento diz que em 2020 a UFBA ofereceu para Salvador 4.800 vagas do diurno e 2.300 vagas no noturno. Primeiro, eu acho interessante que ele não separa, né, matutino e vespertino, ele chama de diurno, o que o ensino privado faz total, né, separação. E, basicamente, o ensino privado, ele funciona à noite. Né? À tarde é zero, né, é literalmente zero, não existe. Né? Não conheço registro de turma à tarde para o ensino superior privado. Manhã existe, eu trabalho, continuo trabalhando com a manhã, já trabalhei muito tempo, já instalei um curso de manhã, de administração mesmo, mas essa divisão, você ter mais do dobro das vagas do noturno e você ter no diurno, é uma coisa que só existe no ambiente público. Né? E aí é até bom vocês colocarem a opinião de vocês. Como é que funciona isso? Eu acredito que vocês só têm aula de manhã, não tenho certeza, tá? Eu estou entrando agora na instituição, já expliquei isso. Acredito que vocês só têm aula de manhã. Mas como é que vocês percebem isso? Eu sei que vocês, alguns estão recentes também, mas como é que vocês veem isso? É possível combinar com uma atividade profissional? Não é possível? A única opção seria o estágio? Como é que vocês estão vendo essa relação entre o estudar e o já se inserir no mercado de trabalho? Eu vou dar o meu exemplo, porque eu trabalhei durante os primeiros semestres. Por isso, inclusive, eu tô pegando essa disciplina, né? Que é do primeiro semestre e eu já tô no quarto. Então, a gente tem disciplinas de manhã e tem à noite também, que são ofertadas por outras instituições dentro da UFBA. Por exemplo, matemática, psicologia e aí direito, algumas de direito também. Eu peguei a maioria à noite. Então, as que eram pela manhã, enquanto eu trabalhava, eu não consegui pegar.
Entendi. Então são outras instituições dentro da própria UFBA, né, que oferecem essas disciplinas à noite, mesmo para um curso diurno, né? Eu gosto dessa abertura de possibilidades, essa coisa de você assistir aula com alunos de outros cursos. Eu acho que isso enriquece, porque quem escolheu outro curso tem uma visão um pouco diferente, né, uma visão de mundo um pouco diferente da nossa. Então, eu acho que só termina ampliando aí a nossa forma de ver, ampliando as nossas possibilidades de enxergar como é que as coisas de fato são, né? Apareceu um negócio diferente aqui. Lucas e Matias querem se colocar? Tá me ouvindo? Pronto. Professor, por exemplo, eu mesmo sou de engenharia e eu me inscrevi nessa disciplina porque eu comecei um negócio próprio, né? Abri uma pequena empresa e eu sinceramente eu não tive bagagem nenhuma do curso de engenharia para gestão, pelo menos no meu curso, né, que é engenharia mecânica. Aí no ajuste de matrícula eu busquei algumas disciplinas da área de administração que não tivessem pré-requisitos e que pudessem me dar uma certa teoria de como seria um pouco disso. Porque eu estava pensando em fazer também um curso de administração. E isso da gente poder pegar disciplinas de outros cursos é algo incrível, eu acho isso maravilhoso da universidade. Quanto a trabalhar, professor, sinceramente, eu acho que para alguns cursos da universidade eu não vejo como o aluno fazer isso não. Semestre passado, por exemplo, eu tive aula nos 3 turnos, porque você só tem aquela disciplina naquele turno, e se você não pegar, você fica sem cursar, sem os créditos, né? Isso é uma disciplina obrigatória. Eu já fiz um curso de graduação em uma faculdade particular, onde a gente podia ter a mesma disciplina em diversos turnos, né? A gente podia pegar por exemplo, de engenharia, podia pegar com uma turma de tal engenharia civil, que é aquela disciplina de manhã, e à tarde podia pegar com uma turma de outro tipo de engenharia. Na UFBA eu não vejo essa abertura. Ou é naquele horário que o professor tem disponibilidade ou você não faz. E eu acho isso um pouquinho complicado para o estudante que trabalha. Só essa minha participação mesmo. Valeu. Tranquilo, te agradeço, Lucas. Matias, pois não? Professor, é o seguinte, o curso de administração, eu acho que é bem tranquilo essa questão assim dos horários, porque o curso de administração ele é basicamente matutino, né, na UFBA. Mas assim, com esse ensino remoto agora, que a gente está tendo, como a Ilana falou, a possibilidade de pegar matérias à noite, de outros cursos, né, as optativas, por exemplo, eu acho que está facilitando bastante para a gente. Eu, por exemplo, eu tenho estágio, meu estágio é diurno. Eu pego às 10 da manhã até às 4 da tarde. Então, agora nesse processo aí tá sendo útil para mim, porque eu pego essa matéria agora de 7 às 8h50, e aí daqui eu já saio, eu vou direto pro estágio, e todo dia tá sendo basicamente isso. Eu tô conseguindo pegar matéria cedo, de 7 às 8h50, e as outras matérias eu tô conseguindo pegar à noite. Então, acredito que é bem complicado mesmo para alguns cursos que, como sendo diurno, não tem a possibilidade de um estágio ou um trabalho, né, durante o dia. Verdade, Matias, verdade. Agora a gente tem também disciplina à noite, viu? Eu falo isso com muita vontade porque eu estou numa disciplina à noite. Na sexta-noite eu estou com Introdução à Administração, que é aquela TGA, aquela disciplina bem básica do curso, né? Eu estou lecionando. Tem uma turma de manhã e uma turma à noite na sexta-feira dessa disciplina, Introdução à Administração, dentro do curso de Administração. Então, alguma coisa, pelo menos eu não sei o todo, mas alguma coisa está acontecendo à noite também, né? Mas me chamou a atenção essa diferença, né? Nas faculdades particulares, o grande desafio que se coloca para as coordenações é ocupar a estrutura à tarde. Então, se faz mil coisas, se aluga sala para a empresa que precisa fazer treinamento, para fazer seleção, para o que precisar de espaço, as faculdades estão alugando, porque a estrutura fica parada à tarde, mas a maioria não consegue grande coisa em cima disso, né?
Mas de manhã se tem algum movimento e de noite é que você tem o ápice mesmo, né? Aqui na universidade pública efetivamente é diferente. Mas que bom saber que existem algumas situações, como o Lucas colocou, que é mais difícil, né? Na visão dele, no curso dele. Já Matias já enxerga de uma forma mais simples. E Lana, como disse, atrasou um pouco, mas não deixou de ir para o mercado de trabalho. E essa coisa de ir para o mercado de trabalho, ela é interessante também, porque você começa a misturar, quando você vê aula de algo que você já praticou, a sua visão é totalmente diferente, né? Você começa a ver aquilo de uma maneira mais prática, né? E de uma maneira mais real, e não simplesmente teórica, né? Como aquilo que você nunca viu e que talvez você pense até que, poxa, será que um dia eu vou usar esse conhecimento no meu trabalho? Quando você já precisou daquele conhecimento, aí você vê a importância dele, né? Termina até te despertando mais interesse naquele assunto propriamente dito, tá certo? Uma outra coisa que me chamou a atenção nesses documentos é a questão do estrito sensu da UFBA, né? Estrito sensu, gente, são os cursos de mestrado e doutorado, tá? Então a gente tem os cursos lato sensu, graduações e especializações, né, que a gente costuma chamar no Brasil de pós-graduações, mas na verdade pós-graduação é tudo que você precisa da graduação. É a especialização ou os MBAs, que na verdade é uma coisa só, né? Na minha opinião foi errado o MEC ter aceitado esse título de MBA no Brasil, porque MBA não existe no Brasil. MBA é um modelo que vem da América do Norte, né, de um curso que ele é em torno de 600 a 800 horas, que não existe no Brasil. Né? Na França ele existe, mas com o nome de mestrado 1. Né? Aí o nosso mestrado para o francês é o mestrado 2. E lá ele é obrigado a fazer os dois, não dá para fazer mestrado 2 sem fazer o mestrado 1. Aqui não, aqui a gente não precisa fazer especialização, a gente pode pular direto para o mestrado, certo? Mas MBA, de fato, como é o modelo da América do Norte, não existe aqui. Mas o que a gente chama de MBA são especializações aqui, e então essa é a parte lato sensu, a graduação, e essa especialização é a parte lato sensu do ensino superior. A parte estrito sensu, onde você reduz muito o escopo do seu estudo, perceba, a gente reduz o escopo para aumentar a profundidade, tá? Você estuda sobre menos coisas, mas o que você estuda, você vai estudar de uma forma muito mais aprofundada. Aí são os mestrados e doutorados, tá? Só fazendo a separação, que é lato, que é o amplo, a graduação e especialização. O que é estrito, que é mais restrito o tema que você vai estudar, aí mais profundo, como eu já falei, aí os mestrados e doutorados. E os números da UFBA são absolutamente gigantes. Consta no documento que a UFBA tem 15 mestrados profissionais e 69 mestrados acadêmicos. Isso dá um total de 84 mestrados. E no documento de, não me lembro se 2018 ou 2019, que eu olhei também, ainda tinha uma mais, ainda tinha 85 mestrados. Né? Algum mestrado aí deve ter sido descontinuado. Mas, efetivamente, é muito, o escopo disso é muito grande. Olha a quantidade de possibilidades que você tem. Né? Eu não fiz mestrado, eu fiz uma especialização na UFBA, né? Eu não fiz mestrado na UFBA na época. Tinha até nota para fazer, porque a administração tem a nota, né? Da Champad. Acredito que ainda exista, mas eu terminei indo fazer na Unifax por conta da questão da localização, né? Que eu trabalhava no Iguatemi na época, e aí a Unifax estava ali pertinho do Iguatemi, era muito mais fácil. E por conta do tempo, né? Porque o mestrado em administração na UFBA, eu levava 1 ano e meio de aula, enquanto o mesmo mestrado em administração na Unifax, eu tinha 1 ano só de aula. Né? Então, apesar da minha nota dar para os dois, eu preferi ir para a Unifax na época. Não me arrependo, na época era o que eu podia fazer, eu não podia me desvencilhar do trabalho, era impossível, eu precisava daquilo. Então foi o que eu pude fazer de fato. E aí depois que veio o desafio do doutorado, terminou que era muito complicado. Eu tentei o doutorado na UFBA, mas era muito complicado por conta do horário de trabalho mesmo, né? Os horários de aula de manhã, eu não tinha como sair da empresa de manhã, era o momento das decisões, era de manhã, então não tinha como. Então, para mim, foi impossível. Terminou que o meu processo foi tão complexo que eu não consegui fazer o meu doutorado em administração. Né? Eu terminei indo fazer o doutorado em educação, fora do Brasil, né? Mas consegui fazer o doutorado em educação fora do Brasil, por quê? Porque eu ia 2 vezes ao ano, né? E aí era aquele modelo intensivo, e eu terminei fazendo em educação. Né? Terminou que eu me apaixonei pela educação, e aí antes de concluir o doutorado, eu já estava aqui estudando pedagogia também, na mesma faculdade que eu trabalhava,
eu estava estudando pedagogia porque aquilo ali já estava claro que ia me interessar muito. Mas, efetivamente, é um modelo difícil, é um modelo rigoroso, não é simples, mas, assim, quem encara, né, com todas as suas dificuldades, tem esse retorno. Tá? Então, esse número me espantou muito, né, de que a UFBA tem hoje, em vigor, em funcionamento, 84 programas de mestrado e 58 programas de doutorado. Né? Então, efetivamente, você pode ter dificuldade, é um universo de pessoas que quer acessar é muito grande, a disputa por vagas é muito clara, mas aquela pessoa que quer, de fato, ela pode acessar aquilo ali e conquistar as suas oportunidades, tá certo? Então, lembrando que o mestrado, seja acadêmico ou seja profissional, ele não é somente para quem quer ensinar, né? A maioria dos meus colegas de mestrado não é professor, a maioria não é professor, né? Eles seguiram outras carreiras, mas alguns ficaram como professores, né? E alguns até aqui na UFBA mesmo, né? Que professores foram meus professores em outra instituição, mas são professores da UFBA hoje. Alguns foram meus colegas em outras instituições e estão na UFBA hoje, né? Mas efetivamente que a gente tem essa visão de que é uma possibilidade de ganhar mais conhecimento, de adquirir mais conhecimento, que pode ser bastante interessante, tá? Bom, e uma outra anotação que eu fiz aqui foi com relação ao regimento, né? O regimento que eu falei que o arquivo não foi, né? Me chamou a atenção no regimento, eu sabia, eu tinha sido informado, não foi surpresa, mas me chama a atenção que a nota, né, seja a nota de aprovação, seja a nota 5, né? E sem aproximação, né? Ele diz que não tem aproximação decimal, é assim que está no regimento. Eu gosto disso, acho que, na verdade, a gente tem que ter um interesse pelo aprendizado e não pela nota, né? Espero, como eu estou chegando aqui, espero que a lógica da instituição seja realmente essa lógica do aprendizado e, principalmente, a lógica que os alunos percebem isso. A gente sabe que o reducionismo na nossa sociedade é muito grande, né? Tanto é que temos uma turma com, deixa eu ver quantos alunos são 22 alunos. Semana passada nós tivemos 4, hoje nós temos 3. Né? A gente sabe de todas as dificuldades que existem, a gente sabe de todas as limitações que existem, né? Cada um tem as suas dificuldades, a gente respeita isso, mas esse número ainda é baixo. Né? Vamos arredondar para 20, reduzir daqueles 22 para 20 para ficar mais fácil fazer a conta, a gente tem apenas 15% da turma hoje. Teve 20 semana passada e tem 15 hoje. Que bom que vocês estão aqui, que permitem que a gente desenvolva o trabalho, mas ainda assim é muito baixo. Né? Então, esperamos que a gente consiga aumentar esse quórum aí. Lucas, você falou ali, eu esqueci de comentar na hora, sobre a questão de ter colhido algumas disciplinas que te dessem uma base de gestão. Né? Essa disciplina, ela se propõe a estudar essa questão da UFBA, essa questão do ensino público, é uma disciplina para apresentar o aluno à UFBA. E aí, quando chegar na segunda parte, a gente vai entrar mais nas competências do administrador. A gente não vai entrar em, como é que eu vou dizer, em ferramentas de administração. Isso a gente não entra, certo. Tá certo? Certo. Mas nas competências a gente vai entrar sim, a gente vai discutir quais são essas habilidades, como é o mercado de trabalho com o administrador. Isso aí, sem dúvida, que a gente vai entrar. Tá certo? E eu espero que você tenha a sua expectativa satisfeita. Tá certo? Beleza, professor, beleza. Beleza. Então, gente, até aqui que eu vi com esses assuntos foram essas observações que eu fiz. Eu queria saber se vocês querem fazer mais alguma observação. Bom, se não, eu vou agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos juntos, desejar que a semana que agora começa seja muito produtiva e que a gente se cuide aí, porque a gente está precisando se cuidar muito para se ver livre desse problema que a sociedade global ainda enfrenta. Bom dia para vocês. Valeu, professor, bom dia. Tchau. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, professor. Bom dia. Bom dia.